Hoje temos mais um episódio de notícias. Eles estão ficando meio distantes uns dos outros, né? Ver se eu consigo regularizar isso aqui pra frente. Estou aqui sozinho dessa vez para falar das novidades do último mês. Lembrando que se você usa Telegram e não acompanha a gente, entre lá no nosso canal, @politicast. E se você quiser fazer parte do nosso grupo restrito, basta contribuir com a gente via Padrim, a partir de R$ 5. A contribuição pode ser a partir de R$ 1, mas a partir de 5 você participará desse grupo, onde pretendemos fazer algumas coisas legais, né? Incluindo que os participantes vão ser conselheiros praticamente e ajudar a gente a tomar várias decisões, principalmente sobre o uso do que a gente arrecadar via Padrim. padrim.com.br/politicast. E aproveitar também para recomendar que vocês entrem no Serenata de Amor, que é um projeto que utiliza informações divulgadas pela Lei da Transparência, com os da Lei da Transparência, para procurar por irregularidades nas prestações de contas dos deputados federais. Em breve teremos alguns episódios mais específicos falando disso, talvez já no próximo, mas por enquanto dê uma olhada lá no projeto que é muito bacana, recomendamos mesmo. Feitos os recados, vamos lá pro episódio. Eu sou o Carlos Galdino e vamos lá. Noir Politicast News. Eleições 2016, primeiro turno. Aconteceram as eleições e muitas cidades já se acabaram, né, já se concluíram, já que infelizmente aquela proposta da OAB, CNBB e companhia de ter 2 turnos nas eleições proporcionais não vingou. Houve um número muito alto de abstenções. Se a gente somar nulos, brancos, etc., quem não votou não escolheu nenhum candidato. Apesar dessas abstenções, políticos de famílias tradicionais em vários cantos do Brasil conseguiram se eleger, como o neto do ACM lá em Salvador. Mas a mensagem que essas abstenções passam, a meu ver, são um descrédito com o cenário político atual. É que apesar de tudo isso que aconteceu, as poucas mudanças que houve no sistema eleitoral, elas acabaram prejudicando os partidos pequenos, os candidatos menores, tanto no espaço que eles tinham em debate, quanto sua exposição de modo geral. E a maioria da população acabou vendo políticos daquele velho tipo que todos já estão cansados por aí. Eu atribuo a isso esse alto índice de abstenção em parte. Outra parte é o trabalho que a mídia vem fazendo de forma muito competente de fazer com que as pessoas tenham nojo de política, que leva a situações esdrúxulas de você ter candidatos a prefeito e vereador se divulgando como não políticos, que é muita falta de absurdo, como dizem. Teve também uma ação eleitoreira de um grupo de procuradores denunciando o Lula sem ter provas, mas com convicção. Isso aí ficou bem claro para mim e algumas outras pessoas, que foi uma tentativa de influenciar nas eleições, né, prejudicando o PT e os partidos de esquerda. Porque, vejamos, desde que o Temer assumiu, a Lava Jato deu uma esfriada. E de repente o que volta aos holofotes nesse cenário que envolve a Lava Jato e ações de vizinhança, né, ações de borda, acontece isso, né, uma denúncia contra Lula, dizendo que ele é o chefe de uma gangue da propinocracia, só que sem nenhuma prova. Como é que você tem um chefe de todo um sistema pesado, né, complexo de corrupção,
que eu não estou dizendo que ele não seja, né? Não sei se é ou não, mas a questão é como é que tem uma situação desse jeito e você chega, convoca a imprensa para denunciar isso sem ter nenhuma prova. Seria uma patetada dessa turma não fosse a proximidade com eleições. Então, nesse caso, eu acredito que foi uma ação muito bem pensada, com um intuito bem específico de prejudicar o PT. Com isso, abriu-se espaço para o crescimento do PMDB, PP, PSDB, DEM, partidos conservadores que estavam fortemente ligados à pauta do impeachment e toda essa pauta do Temer, a base aliada dele de hoje. Mas enfim, essa atitude dos procuradores acabou prejudicando também a esquerda de modo geral. Né? A população desinformada, mal informada pela nossa mídia, né, acaba misturando tudo, colocando todos no mesmo balaio e com isso a direita conquista mais espaços. Especificamente de Arapiraca, nós não temos eleitores suficientes aqui este ano para que tenhamos direito a um segundo turno, por isso as eleições aqui já terminaram. Tivemos a vitória do tucano Rogério Teófilo sobre o Ricardo Nezinho, que é o candidato da prefeita atual, Tarcísio Freire, Ricardo Nezinho, que é do PMDB. É o autor da Escola Livre, a escola sem partido, que foi aprovada em Alagoas. O Tarcísio Freire, pelo PP, e Lindomar Ferreira, pelo PSOL, em coligação com o Partido Verde. E aí, sobre isso de coligação, como deve acontecer pelo Brasil inteiro, os candidatos mais fortes têm coligações de dezenas de partidos. Com a mudança de mão, né, que estava no PTB, a prefeitura Célia Rocha do PTB, que estava em coligação com o PMDB, tanto na eleição de 2012 como na deste ano, né, com a mudança para o grupo do PSDB, houve muito reflexo também na composição da nova legislatura da Câmara dos Vereadores. Primeiro que a gente vai sair de 15 vereadores para 17, e se antes a prefeita tinha uma base considerável de apoio, que essa base se mantém e aparentemente ainda cresce um pouco nessa legislatura nova, o Rogério Teófilo chega com 3 vereadores apenas dos seus partidos, né, da sua coligação. A grande maioria foram 3 da coligação do Rogério, 1 da coligação do Tarcísio Freire, e os outros 3 vereadores são da coligação do Ricardo Nezinho. A gente sabe que tem 2 coisas aí em jogo. Né? A primeira é que os partidos podem deixar o governo ou se inserir no governo, dependendo da conveniência deles. Então esse cenário não é preciso, não é necessariamente o que vai perdurar durante todo o mandato dessa turma. E a outra é que muita gente muda de partido fácil. Tem vereador aqui que desde 2012 até 2016 passou por 3 partidos, pelo menos. Então todo esse cenário é um retrato do momento atual. Mas não é garantido que vá ficar desse jeito, né, a gente não sabe o quanto isso vai mudar com o passar do tempo. Nesse período que passamos aquela lei criada pelo José Serra, que abre a exploração do pré-sal para empresas estrangeiras sem necessidade de coparticipação da Petrobras e sem necessidade e sem a exigência que a Petrobras comande, né, a operação. Essa lei finalmente foi aprovada. Agora, cabe lembrar que em 2011, no Wikileaks, vazou uma série de conversas que haviam ocorrido entre o José Serra e representantes das grandes empresas petrolíferas internacionais.
Eles estavam insatisfeitos com a nova lei de exploração do petróleo no Brasil, que concentrava esse poder todo nas mãos da Petrobras. E estavam insatisfeitos também com o José Serra, porque pela forma, para eles não muito interessada, de combater isso. Então, lembrando isso, acho que fica mais claro que o que levou essa lei a ser aprovada não foi necessariamente o que eles vêm alegando que seria a falência da Petrobras. Na verdade, isso era uma pauta antiga desses grupos internacionais que simplesmente se deu andamento agora. E com isso, a nossa soberania cai em vários níveis. Além dos royalties, né, do petróleo ir para fora, a gente vai perder, a educação vai perder aquele investimento que tinha sido aprovado no período Dilma, de, se não me engano, 75%, né, do pré-sal ser destinado à educação. E isso tudo vai-se embora, o que, somando com a PEC 241, que eu vou falar mais para frente, né, constitui a catástrofe dos serviços públicos brasileiros. E na casa da mãe Joana, chamada Brasília, a gente teve várias e várias coisas estranhas, em benefício dos próprios políticos de lá, como sempre, ou quase sempre, principalmente nos últimos meses, a começar pela tentativa de anistia do Caixa 2 em campanhas. Havia um projeto de lei que definiu o crime de Caixa 2. Só que esse projeto de lei está sendo resgatado e tentaram aprová-lo nessas últimas semanas por uma questão bem simples. A partir do momento em que esse projeto de lei for aprovado e se tornar uma lei, ele vai criar uma lei que trata especificamente de Caixa 2 e, com isso, usando como base aquela regra básica de que não se pode punir alguém por um crime que ainda não existia, todos os que cometeram crimes de Caixa 2 anterior à aprovação da lei seriam anistiados. Isso foi denunciado por deputados da oposição e o constrangimento dos demais evitou que o projeto fosse avante, mas o objetivo deles era realmente se livrar da Lava Jato desta forma, já que Caixa 2 constitui boa parte das acusações. Outra coisa que estão tentando fazer por lá é regulamentar a profissão lobista, que é algo necessário e interessante, porque os deputados, senadores e demais políticos, ministros, eles têm agenda, né? Eles recebem pessoas, representantes tanto de empresas quanto de movimentos sociais e sindicatos, e é realmente interessante que haja uma regulamentação disso, que haja uma transparência maior nessas aproximações. O problema é que essa proposta de regulamentação da profissão lobista pretende colocar os lobistas em posição praticamente de deputados e senadores. Eles vão ter o poder de apresentar diretamente projetos de lei, por exemplo. E isso eu acho muito complicado. A gente hoje já está com o Congresso tomado, né? O nosso poder legislativo está todo tomado pelas empresas e a gente ainda chegar no cenário de piorar isso e colocando as empresas para agir diretamente sem precisar desses intermediários. Denunciado pelo Intercept, Temer, em uma reunião com empresários lá nos Estados Unidos, disse que chegou à presidência da República pelo fato de a Dilma não ter aceito o programa de governo dele, Uma Ponte para o Futuro. Ele não deveria ter chegado pelo fato de ela ter cometido crime? Não, segundo ele, foi por ela não ter aceito esse projeto de governo. E aí fica a pergunta, não foi golpe? E ainda relacionando o Temer e o Intercept, o site do Intercept cita vários casos em que Temer foi citado e que há suspeitas de corrupção da parte dele. Pelo menos 6 aparecem lá na reportagem. O link está aí na postagem, se vocês quiserem conferir a matéria na íntegra,
É bem interessante. E o mais interessante é que a grande imprensa não nota isso, né? Ignora praticamente. Temos justiça hoje? Eu tenho dúvida se a gente em algum momento na história do país teve justiça de fato. A gente tem um histórico de certos poderes estarem muito vinculados e dependentes da aristocracia, né, da plutocracia. Bem, saiu uma notícia de que o exército está comprometido. Eles chegaram a infiltrar gente do exército em grupos que estavam organizando mobilização pedindo a saída do Temer, chegando a prender preventivamente certos manifestantes antes que a manifestação tivesse início, sem suspeita de nada a não ser de que eles participariam dessa manifestação. Isso é algo grave. Você está impedindo alguém de exercer seu direito de manifestação porque a manifestação dele vai contra os seus interesses políticos. Outra foi o Alexandre de Moraes, em campanha de um candidato do PSDB, dizer para o pessoal lá de que a Lava Jato não ia parar e que essa semana haveria mais. E no dia seguinte, Antônio Palocci, que foi ministro de Lula e Dilma, é preso. Ele foi chamado, o Alexandre de Moraes foi questionado sobre esse comentário que ele fez, porque isso pode ser um indício de que a Polícia Federal não está tão independente quanto deveria. Aproveitando a personalidade, né, o Alexandre de Moraes está sendo acusado de ter recebido propina de 4 milhões de reais. E para concluir, temos a PEC 241 de 2016. Para quem não sabe do que se trata, é aquele projeto de lei muito legal e divertido que está sendo colocado pelo Michel Temer como o projeto de lei principal dele para sair da crise, que prevê o congelamento de gastos públicos com serviços por 20 anos. Na verdade, não é bem congelamento, o estabelecimento de teto, que é bem pior. A nossa Constituição ela define uma porcentagem do PIB mínima que deveria ser gasta com saúde e educação, por exemplo. Se essa PEC sendo aprovada, a gente teria, ao invés de esse gasto mínimo, teria um teto, que é justamente o que foi gasto no ano anterior, corrigido pelo índice da inflação. Por que isso é complicado? Primeiro, a gente sabe, né, todos que precisam em algum momento recorrer a serviços públicos sabem que não há um investimento suficiente. A educação não está boa e a culpa não é o projeto, o modelo, né, como o Mendonça Filho quer colocar, né, botando uma série de mudanças sem consultar ninguém da área. Mas enfim, o problema é investimento mesmo. Tem a saúde também tem suas falhas, segurança pública, e tudo isso vai ficar sem investimento, mesmo que a gente cresça enquanto economia do país, né? Que o PIB cresça nos próximos anos. Esse limite maldito vai perseguir a gente por 20 anos. Nesse meio tempo, vamos ter aposentadorias, vamos ter congelamento salarial dos servidores públicos, que alguns, uma boa parte, vai tentar, no mínimo, arrumar um emprego paralelo, conciliar com um emprego paralelo, e vai haver um sucateamento ainda mais grave dos serviços públicos de modo geral. E nesse meio tempo a população brasileira vai crescer também, a gente vai ter um perfil mais envelhecido também da população, que vai ficar mais dependente de serviços de saúde e certos serviços que vão estar sucateados. Esse projeto de lei é péssimo porque ele muda a forma como o Estado vê a sociedade e os direitos, né? Os direitos em termos de acesso a serviços públicos.
O Estado pode ter uma interpretação diferente disso, pode encarar serviços públicos não como direitos, mas como serviços a serem prestados por empresas. É possível, tem estados que agem assim, mas eu acredito que essa mudança é muito radical para ser colocada por um governo que chegou de uma forma totalmente contestável ao poder, que veio com um projeto de governo que não foi aquele que foi votado pelos eleitores e que chega com esse projeto de lei, com essa emenda constitucional, sem ter uma discussão ampla com a sociedade, porque essa mudança é muito grave para ser feita assim, desse jeito, às pressas. E estou gravando na segunda-feira, dia 10. Acaba de ser aprovado em primeiro turno essa PEC por 366 votos. Isso depois de um jantar, né, que foi feito ontem pelo Temer com os deputados da base aliada. É isso, a gente tem que correr atrás para tentar reverter essa decisão. Os deputados, senadores, essa turma precisa entender que a posição que eles vão ter nesse momento, que é uma tentativa de guinada muito radical na postura do governo, a posição que eles vão ter vai ficar marcada. Quem for contra, quem for a favor, vai ficar registrado. Isso não vai ficar impune. E eles não têm nem o argumento de dizer que não entenderam, porque a gente sabe que eles têm equipes de assessores, eles têm conversas direto com todo mundo lá dentro. Então a ignorância não é uma desculpa, não é um guarda-chuva, não é um escudo nesse momento. E torcer para que isso seja revertido, ou a população inteira vai sofrer, justamente as camadas mais pobres, para evitar aumentar impostos para a camada rica, que, diga-se de passagem, paga muito pouco imposto comparado com o resto do mundo. Nós somos um dos países onde mais se paga imposto, mas os impostos são sobre produtos. O pessoal das camadas mais ricas, eles nem produtos nacionais querem, já para fugir de imposto também. Então quem paga mais imposto são as camadas mais pobres. Aí, para não aumentar impostos para as camadas mais ricas, eles pretendem precarizar todos os serviços públicos que são prestados às camadas mais pobres. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ser um monólogo esse episódio. Qualquer coisa vocês podem enviar e-mail para contato@politicast.info. Lembrando também que a gente tem vários feeds agora dentro do Politicast. Se você quiser ouvir só os episódios de notícia, tem um feed próprio para isso. Se quiser ouvir só as indicações, tem outro feed. Se você quiser ouvir todos os episódios do mesmo jeito que o feed principal, só que em formato OGG, existe um feed para isso também. Vou colocar o link no post para vocês, o link da página que relaciona todos esses feeds. É isso, lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima!